Alguns intelectuais fogem falar com clareza a respeito da escravidão em Angola. É deste ponto aonde milhares de irmãos angolanos saíram, foram levados para Portugal, levados para o Brasil e assim então foram espalhados pelo mundo. Nós temos aqui a companhia de um historiador que vai nos explicar detalhadamente a história dos nossos irmãos, a história do nosso povo, a história da nossa gente. Afro-saudações a todos os irmãos no continente e na diáspora. Eu sou o professor Osvaldo Carrolo. Na verdade, nós estamos no Morro da Cruz, onde situa-se, na verdade, o Museu Nacional da Escravatura. O Museu Nacional da Escravatura foi criado em 1977 pelo Instituto Nacional do Patrimônio Cultural, com o objetivo de dar a conhecer a história da escravidão em Angola. Este museu, na verdade, era uma propriedade do capitão de granadeiros Dom Afonso de Carvalho Matoso, que na verdade herdou do seu pai, o capitão Mor Matoso, que era também, ao mesmo tempo, o proprietário dos presidiários de Massangano, da Ambaca e da Mushima. Na verdade, este museu espelha um pouquinho daquilo que foi o processo de escravatura e também podemos encontrar nele elementos que fazem parte do processo de luta contra a própria escravatura. Qual a sensação de estares aqui neste lugar? Bom, a sensação que na verdade traz-me quando se chega a este lugar é na verdade um momento triste da nossa história. Podemos dizer que é um momento de interrupção da nossa própria história, porque o elemento que nos traz aqui é a escravatura. A escravatura ela tem lugar a partir, digamos, do século XV. E a partir do século XV, nós nos revemos do século XV até os dias de hoje. Muitas das vezes não temos consciência de que antes do século XV nós tínhamos uma cultura, nós não éramos escravos. Este museu que está aqui, na verdade, traz-nos à memória elementos para poderem condicionar de certa forma aquilo que foi o legado dos nossos antepassados. Por que eu digo isto? Porque nos incute de certa forma, de forma implícita ou explícita, de que nós somos herdeiros de escravos. Não. Nós somos herdeiros de reis e de rainhas. Muito antes da escravidão ou desse processo de interrupção, nós já tínhamos reis e rainhas. Já tínhamos, por exemplo, o Império do Congo, que foi reduzido, na verdade, a Reino do Congo. Tínhamos o Império de Mwene Motapa, que hoje se chama, na verdade, o Zimbábue. Tínhamos o Império do Songhai, do Mali e outros impérios. Então, este, na verdade, é um momento de interrupção da nossa história, daquilo que a gente viveu. Mas é preciso que se diga, na verdade, às gerações que estão aí a vir, de que nós não descendemos de escravos. Nós descendemos de reis e rainhas. Por exemplo, tínhamos a rainha Minata, tínhamos a rainha aqui em Angola, nesse caso tínhamos a rainha Njingambande, tínhamos Kimpavita, mas só que o grande problema disto tudo filia-se sobretudo nos novos estados africanos que ascenderam após o processo de escravidão, que dão continuidade a uma política de formação da consciência de escravos, formação da consciência de serviçais, formação, na verdade, do complexo de inferioridade. Porque quando se mantém estruturas como essa, quer
a todo o custo passar que nós, na verdade, éramos escravos e nós saímos ou descendemos de escravo. Quando, por exemplo, só para dar um dado a nível histórico, que as pessoas têm smartphone, mas as pessoas não sabem quais são as 3 primeiras universidades. As 3 primeiras universidades do mundo foram criadas em África, que é nomeadamente a Universidade de Squarin, no Marrocos, muito antes da coloração do Marrocos preto. Tem a Universidade de El Azhar, no antigo Kemet, que depois, na verdade, devemos chamar de Egito. E tem a Universidade de Tombouctou, no Mali. Então, este processo, na verdade, tem sido abolido para podermos dar vazão a histórias como de escravidão, de servidão, de torturas e muito mais. Na verdade, nós estamos aqui nesta sala do museu, que é a primeira sala que se deve visitar, porque, como falamos anteriormente, esta era uma propriedade do capitão Mor Matoso, que foi um grande homem de escravos, e depois passou para o seu filho, que é o capitão de granadeiros Dom Afonso de Carvalho Matoso. Na verdade, é preciso dar a conhecer às pessoas de que antes do embarque, sobretudo para o continente americano, os escravos eram batizados e depois é que seguiam o embarque, como fiz referência, para o continente americano. Temos aqui esta cruz, né, só para ver que o papel da religião, na verdade, no processo de escravidão, foi um papel de suma importância, né? Era aqui nesta capela que, na verdade, alguns escravos tinham de fazer a sua conversão para o catolicismo. Depois desta conversão para o catolicismo, na verdade, eram passados aqui nessas pias, como podem ver aqui, e aqui está a religião, né? A pia batismal, pedra do século XVIII, onde era posta água benta para batizar os escravos que passavam por esta capela. Tem aqui esta pia batismal, onde colocavam água benta, batizavam os escravos e depois seguiam, na verdade, a viagem, sobretudo, para o continente americano. Temos também esta pia aqui, que é a mesma que se colocava água benta para o mesmo processo. Então, eram estes processos. Mas eu queria acrescentar um dado, sobretudo o papel da religião, né? O papel da religião e a entronização da própria Bíblia. Há um elemento que hoje diz-se que é a mulher é submissa. A mulher é submissa. Na verdade, essa expressão de que a mulher é submissa, nós vemos aqui as mulheres com os seus filhos nas costas, logo eram batizados. Essa submissão, na verdade, surge em função da introdução da Bíblia, porque antes da Bíblia, as mulheres eram rainhas. Em África, eram rainhas, não rainha mulher do rei, não. É rainha de comandar o reino, de ter o reino nas suas mãos e dirigir homens, inclusive. Haviam, por exemplo, a rainha Minata, a rainha de Sabá, a rainha Gingambande, Cleópatra e outras rainhas muito antes da chegada dos colonizadores aqui. A mulher já tinha papel de destaque, já conduzia reinos, já comandava, na verdade, exércitos. Há exércitos em África comandados por mulheres. Então, com a chegada da Bíblia, ela coloca a mulher no lugar de subalternização, de submissão e, sobretudo, de geradora de filho e cuidadora do seu lar. Este é, na verdade, um depoimento que visa, sobretudo, também despertar as nossas irmãs africanas, as nossas irmãs pretas. Sendo a religião que deve trazer, podemos dizer, deve trazer paz, conforto, como é que entende, né, que a própria religião
contribuiu para a escravatura dos africanos? Na verdade, é algo inegável de que a religião está por trás daquilo que é a falta de educação e de emancipação intelectual dos povos africanos. A religião foi introduzida, sobretudo, como este elemento acessório da escravidão. E por nós não termos conhecimento deste passado histórico, na verdade, abraçamos qualquer tipo de iniciativa vinda da religião, porque, como disse anteriormente, é inegável o papel da religião na escravidão. É até um contrassenso, né, como disse, que uma religião que, na verdade, prega amor, como vamos ver, até concordava com métodos de tortura muito fortes, inclusive onde colocavam a cabeça, as pernas dos escravos para serem torturados. Estamos aqui diante de um brasão que, na verdade, simbolizava a ordem de Jesus Cristo, né? Porque a escravidão ela teve determinadas explicações. E essas explicações vão desde religioso moral, que colocava, na verdade, o preto num lugar de subalternização, ou seja, de que o processo que estava a ser submetida era um processo divino. Inclusive, algumas pessoas acreditavam que era um processo divino, como vemos aqui, que no batismo, né, ele nos diz aqui, a escravidão foi tendo várias explicações. Uma delas, que tem uma fundamentação religiosa ou moral, colocava a raiz da escravidão numa maldição divina a que os negros africanos estavam condenados. Esta constitui a principal justificação ideológica da escravatura e do tráfico de escravos, considerados instrumentos para a salvação, sendo o batismo o primeiro passo do processo. Ou seja, esse elemento de opressão, de humilhação, de escravidão, era, na verdade, encarado como um processo divino a que os pretos tinham que passar por isto. Eles acreditavam que nós tínhamos que passar por isto. Com certeza. E, além do mais, como eu disse anteriormente, estes elementos são elementos que, na verdade, tencionam condicionar o nosso processo evolutivo. Porque quando hoje um jovem, uma criança, vê-se, ele tem a memória reduzida, ou seja, encurtada, é da escravidão até os dias de hoje. Mas ele não consegue lembrar o processo anterior à escravidão, que os seus avós, na verdade, eram reis e rainhas, como eu disse, colocaram na cabeça que descendemos de escravos e não descendemos de reis e rainhas. Na verdade, nós temos aqui algumas detalhações daquilo que foi o tráfico de escravos em Angola, né? A sua complexidade, as várias referências dos escravos que eram denominados, e temos também aqui no reino do Ndongo, né, como é que os portugueses, na verdade, faziam todo o processo. São alguns detalhes sobre o processo de escravos em Angola. Terminada aquela parte, na verdade, da capela e do batismo dos escravos antes da embarcação, nós temos aqui a parte que fala sobre o embarque e a travessia do Atlântico, né? Aqui nesta parte do embarque e da travessia do Atlântico, nós vamos encontrar aquilo que foram os meios para a transportação dos escravos. Nomeadamente, temos aqui um nau, que é uma embarcação do século XIX, temos aqui uma caravela, e temos que destacar aqui que esse processo todo, Portugal, na verdade, chegou sobretudo com embarcações inglesas, né? As companhias, as embarcações que Portugal tinha eram de companhias inglesas, por isso é que nós temos aqui o nau, que era uma embarcação do século XIX, muito utilizada pelos ingleses na rota do comércio transatlântico.
Aqui temos, na verdade, o tráfico negreiro e o comércio transatlântico. Precisamos, na verdade, saber aqui também os principais portos de embarque de escravos em Angola. Temos, na verdade, a costa do Luango, temos Cabinda, temos Pinda, temos Luanda, temos Benguela, temos Moçambique, Namibe, temos portos alternativos como Novo Redondo, estamos a falar de Kwanza Sul e aquela margem toda, Benguela, A Velha e tudo mais, né? Estes eram os principais portos de embarque que, na verdade, os nossos irmãos estavam sujeitos. Como eu disse, e volto a repetir, passado o período dali do batismo, na verdade, eram esses os grandes transportadores de escravos. E aqui, na verdade, temos o tráfico negreiro, muito estudado nas escolas, nas aulas de história, sobre o tráfico negreiro. Deixo como recomendação para as pessoas pesquisarem sobre o mapa cor-de-rosa, que foi, na verdade, um elemento muito utilizado durante este todo o processo do tráfico de escravos e o comércio transatlântico. Na verdade, saímos da tortura física e passamos para a tortura mental e financeira, porque a África hoje sofre muito com o problema da tortura mental, em que os africanos encontram-se ainda amarrados a uma consciência escravocrata, né? E, sobretudo, há um elemento de que a África perde muito da sua economia para os outros continentes, fruto desta escravidão mental, porque a escravidão, na verdade, é mental, porque eu tenho estado a dizer que as correntes saíram das mãos, pescoços e pernas e estão alojadas hoje nos cérebros. Bom, chegamos ao ponto da escravatura, como o próprio museu diz, Museu da Escravatura. Esta é a parte da escravatura e depois temos a parte do tráfico de escravos. Na parte da escravatura, na verdade, vamos encontrar elementos que detalham o próprio processo da escravatura e, como eu disse, vamos nos deparar com elementos que tiveram ligado com a tortura física mesmo, sobretudo, e a tortura mental. Temos aqui, na verdade, um cepo ou um tronco feito de madeira, que era um instrumento, na verdade, de repressão usado para imobilizar os escravos. Este cepo, como veem aqui nesta imagem, colocavam as pernas aqui. Colocavam as pernas aqui. E ficavam aqui. Era um elemento para imobilizar aquelas pessoas, porque durante o próprio processo de escravidão, é preciso que se destaca que nós nunca ficamos de braços cruzados. Os nossos antepassados nunca aceitaram a escravidão, por isso é que houve um movimento de resistência. Sempre existiu os movimentos de resistência. A Gingambande fez resistência, Kimpavita fizeram resistência, todos os outros, Mandume, todos apresentaram sempre resistência. E então tinham formas para imobilizar aqueles escravos mais resistentes, aqueles que contestavam, aqueles que na verdade davam a cara e diziam que estavam a ser submetidos a um processo desumano, né? Porque hoje, quando nós vemos, como disse, quando nós vemos a Carta das Nações Unidas para os Direitos Humanos de 1948 do Conselho das Nações Unidas, nós não temos memórias que aqui neste território africano, na verdade, já havia sido elaborada uma Carta dos Direitos Humanos, que é a Carta de Mandinga de 1222. Ou seja, nós não temos conhecimento e precisamos de nos munirmos com conhecimento para sabermos quem nós somos. Nós não somos escravos, volto a dizer. Nós não somos escravos, nós somos descendentes de reis e rainhas. Aqui, na verdade, ilustra a forma como os senhores eram transportados apoiados numa espécie de tupoias, eram transportados e tinham este elemento.
Vamos para aqui, para esta parte, que na verdade mostra-nos a triste imagem, como eu disse e volto a reafirmar, que essas correntes, vê que as correntes estavam amarradas ao pescoço, às mãos, algumas correntes estavam amarradas às pernas, inclusive haviam senhoras com um bebê e transportavam as suas cargas porque na verdade iriam habitar noutro continente e muitas das vezes não regressavam. E é preciso lembrar aqui que havia um grande elemento que os escravos, né, as pessoas que foram submetidos, porque a verdade é isso, fomos submetidos à escravidão. Essas pessoas que foram submetidos, como um dos elementos de ligação com a própria terra, levavam plantas, levavam pedaços de areia de plantas, plantavam lá. Por isso é que temos várias plantas típicas africanas em outros continentes, sobretudo no continente americano, porque os escravos levavam, aquelas pessoas que foram submetidas à escravidão, levavam um pouquinho de terra e uma planta, que é para ele não se desligar da terra dele, para ele se identificar. Então, nós temos aqui senhoras com bebês às costas, amarradas. Este foi, na verdade, um episódio muito triste e revoltante, por isso é que se desencadeou o próprio processo de libertação, né? Agora, essa imagem, não é, ilustra um indivíduo com uma vara na mão. Muitos diziam que dá para ver que ele mesmo também é africano, não é? Sim. Dá para contar um bocado como é que africanos, não é, aceitaram que o próprio colonizador, não é, fizesse a cabeça deles para perseguirem e maltratarem os seus próprios irmãos? Bem, esse processo dos cipaios, dos serviçais, ainda ocorre. Nós vamos dar um exemplo da realidade atual, de que os nossos líderes, na verdade, maltratam-nos a tempo inteiro para colocarem o dinheiro no Ocidente, né? Aqui não temos hospitais, não temos estruturas sociais e todo o dinheiro vai para o Ocidente. Esses, na verdade, os dirigentes africanos representam este elemento que está aqui. São todos seus irmãos e ele a concordar com o processo de humilhação, de discriminação, de maus trato dos seus irmãos. Por isso é que eu tenho estado a dizer que um dos elementos de entrave do desenvolvimento da África tem a ver com a falta de disciplina e, sobretudo, com a traição. Este era um traidor, e assim como também as novas elites africanas traíram aquilo que era o ideário do panafricanismo, porque penso que Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah não idealizaram esta África que hoje vivemos. Bom, aqui temos os pesos de ferro, temos esfera de ferro, temos a grilheta com cadeado feito no século XVIII. Na verdade, eram elementos todos para agudizar o processo de tortura física que acabaria, na verdade, de abranger na tortura mental dos povos que foram submetidos à escravidão. São instrumentos todos que concorreram para a efetivação do próprio processo de escravidão ou colonização, que eu prefiro muitas das vezes tratar de tortura física, porque a tortura física, na verdade, ela terminou, mas hoje existe uma tortura mental e existe uma tortura financeira. Aqui mostra, não é, os povos de Angola e os africanos. São todos portugueses. Temos portugueses, temos holandeses, tinham várias origens. São os portugueses que exploraram Angola.
Eu costumo dizer e vou apresentar esse elemento em outros fóruns, com mais dados, de que os portugueses eram serviçais, porque, na verdade, as companhias de barcos que Portugal trouxe eram da Inglaterra. Então, logo, Portugal, né, tinha elementos de ligação com outros escravocratas, porque o processo em si de escravidão, a efetivação, ocorre muito com a Conferência de Berlim de 1885 a 1886, que na verdade definia que os territórios deveriam ser demarcados com uma bandeira, ocupado, delimitado e colocado uma bandeira. A efetivação do próprio processo de escravidão que dividiu a África como se de um bolo tratasse, né? Então, praticamente, Angola não é uma retribuição que Inglaterra, França, os mais poderosos deram a Portugal, né? Pelos serviços. Com certeza. Temos aqui as estratégias do tráfico de escravos, apoiado nos estudos de David Eltes e Joseph Miller. Temos vários elementos. Temos aqui Harvard, como bem vê, Harvard e tudo. Ele foi um processo bem elaborado que, na verdade, precisa ser descodificado. Ele precisa ser descodificado. Ainda existem muitos elementos que estão ocultos a esse grande processo, porque nós, na verdade, continuamos a julgar que essas ditas independências foram o culminar da coisa. Não, ainda existem vários elementos hoje que concorrem para a escravidão moderna, ou seja, estamos a dizer de um colonialismo e de um neocolonialismo, ou seja, um novo colonialismo, porque eu digo sempre que aquilo a que chamamos de luta de libertação nacional ou independências africanas, na verdade não passou nada mais do que um preso que estava algemado e dentro de uma cela ele foi retirado apenas as algemas e ele permanece na cela. Temos aqui uma grilheta de ferro usada para a contenção dos escravos. Eram todos elementos para conter, na verdade, aqueles escravos, os mais resistentes, aqueles que protestavam, aqueles que, na verdade, davam o ar da sua graça e que diziam que este processo era injusto. Eles eram submetidos a este tipo de torturas para poder, então, desincentivar os outros escravos a entrarem para esse processo de resistência. Eram tudo elementos que quem não aceitasse, ou seja, até o Azagaia, numa música, o músico moçambicano faz referência, eles, pelo seu poder e glória, escravizaram a África, escreveram a nossa história com a Bíblia numa mão e na outra uma pistola. Então eles tinham esses elementos, quer dizer, ou você aceitava a Bíblia, que também era um elemento de escravidão, ou você morria. Ou então tinham os elementos para poder torturar e te fazer aceitar. Os que aceitavam, aqueles que submetiam a isso, não tinham nenhum problema, nenhum castigo, porque já aceitaram, eram voluntários. Agora, aqueles que faziam resistência, sobretudo que sofriam esse tipo de barbaridades. Então, a narrativa, não é, que o próprio europeu, não é, o americano e até africanos também que defendem isso, a narrativa de dizer que o africano foi escravizado porque estava disponível, isto não pode ser a realidade. Não. Nós vemos que foi preciso usar meios de tortura para escravizar os africanos. Com certeza, usaram vários instrumentos, é aquilo que dissemos. O batismo, a própria igreja, era um instrumento. Depois, quem não aceitava, colocavam nesse tipo de tortura, ou então, muitas das vezes, eram mesmo mortos, fuzilados. Ou seja, eles usaram aqui várias técnicas, vários elementos, começando pela igreja, né? Como vimos ali na outra sala,
que eram batizados, convertidos, e depois embarcavam. Então, quem na verdade era batizado, mas depois de batizado apresentasse uma resistência, eram colocados sob torturas, sob barbaridades, que são esses elementos aqui. E depois, se ainda assim com essas barbaridades não cedessem, então eram mortos. Bom, vamos entrar aqui nesta sala, que temos na verdade uma panela de ferro para fazer a comida dos escravos. Essa panela, né, é só para ver que os nossos ancestrais, nossos antepassados, na verdade, já tinham o processo de desenvolvimento. No seu início já construíam panelas, né? Já tinham panelas. Essa era uma das panelas que os escravos, na verdade, levavam para confeccionar os seus alimentos. E aqui, na verdade, temos aquele elemento que hoje ainda se retrata muito, que é os senhorios à mesa. Um escravo aí às ordens do senhorio, crianças, na verdade, acorrentadas e serviam ali junto à mesa dos senhorios. Uma senhora, inclusive, que quando tivesse a fazer calor ou alguma coisa parecida, tinha de abanar que aqui, quer dizer, as crianças apanham o que cai da mesa. Com certeza, as migalhas, ou seja, e é preciso perceber que durante o processo de escravidão houve inclusive rodas, uma espécie de, vamos lá dizer, onde é que ficam os animais, uma espécie de jaulas, onde as crianças, na verdade, desfilavam e os filhos dos senhores brancos, na verdade, observavam os macacos, os animais, né? Divertiam-se vendo um zoológico humano. É isto mesmo, a palavra acertada era essa. Isso aqui foi uma cozinha. Sim, ela aqui tem um chaminé, né? Tem um chaminé. Como disse anteriormente, esta era uma panela para confeccionar os escravos. Quando tivessem fome ou quisessem alimentar-se, então tinham aqui já as suas panelas para poderem confeccionar. Bom, nós estamos aqui nesta sala que retrata a cultura de Angola na Europa e nas Américas, né? Como eu anteriormente já disse, que os escravos tinham os seus elementos, ou aqueles que foram submetidos à escravidão tinham os seus elementos, como por exemplo planta, levavam as suas plantas para a conexão com a terra, plantavam lá nas Américas, tinham batuques, tinham aqui os arcos de flechas envenenadas nas pontas, que é aquilo que eu já disse, que é o processo de resistência. Isso faz parte do processo de resistência. E o processo de resistência, ela, sobretudo, vem como um elemento, o elemento cultural. Hoje, por exemplo, nós estamos desprovidos das nossas culturas, dos nossos hábitos e costumes. Abraçamos, na verdade, outras culturas. E o que será dos nossos filhos? Nós não falamos nem línguas africanas, as nossas línguas africanas, que de forma irracional chamamos de dialeto, que é uma diminuição, né? Na verdade são línguas africanas. Então temos aqui os batuques, que eram um dos elementos de celebração da sua cultura. Quer dizer, mesmo nos períodos mais tristes de escravidão, nunca abdicaram das suas culturas. Era também um elemento de resistência. Hoje nós estamos sem as correntes. Como eu disse, agora é tortura mental. Hoje nós estamos sem as correntes, mas quase que não temos elementos de resistência. Não temos nenhum elemento de afirmação. Nós temos aqui o Kisanje, né? Estamos a falar dos nossos elementos da musicalidade. Temos aqui o ungo, temos a viola africana. Olha para aqui, conforme nós fazíamos a viola. Ou seja, só
só houve um período de interrupção. Nós poderíamos ir parar naquela viola, nós poderíamos fazer tudo o que hoje nos dão para nos venderem. Nós já estávamos em processo evolutivo, mas houve essa interrupção. E esses são elementos, na verdade, de resistência, simbolismo de que nós temos uma cultura, nós temos uma identidade, independentemente das dificuldades a que fomos submetidos, nós jamais iremos abdicar da nossa cultura e da nossa identidade. Como disse-me um mais velho de 70 anos, de que nós que vivemos o processo, ele dizia-me que eles que viveram o processo de escravidão eram elementos muito mais desprovidos da escravidão em relação a nós que vivemos num momento em que não há escravidão. Ou seja, nós que não vivemos esse período, estamos mais colonizados do que aqueles que viveram, porque aqueles que viveram sempre ressaltaram a sua identidade e a sua cultura. E é só ver que hoje nós, a maioria, não sabe falar a própria língua, e nos esforçamos para falar bem a língua estrangeira introduzida pelo colônia. Certo. Isso aqui, a maioria das vezes, ainda chegou até nossos dias. Olha, mas é disso. Bem, esses eram instrumentos usados pelos capatazes, né? Os capatazes que eu na verdade fiz uma comparação com os novos dirigentes africanos, né? Nos nossos tempos, Maria das Dores nos batiam para a explicação. Na verdade, são elementos que vêm ou vinham do processo de colonização. Temos um chicote tipo de cavalo marinho, também para bater as choas. Por isso é que uma das vezes o meu avô dizia que vocês um dia apanham um bom chicote de cavalo marinho, vocês ficam na linha. Ou seja, estava a me dizer que iríamos ficar na linha. Então era a tortura mental que ele, na verdade, herdou de lá. E muitas das vezes dizia que nós tínhamos que apanhar, né? Porque ele apanhou, né? Então deixou essas sequelas. E aqui nós, na verdade, temos armas de fogo feitas em Angola no século XVII, usada pelos africanos na luta contra o tráfico negreiro e ocupação colonial. Nós já tínhamos, os nossos avós, inclusive, já faziam armas, inclusive. Essa é coisa que a história não conta. Então mostra que também o africano já produzia seus meios de defesa. Com certeza, por isso é que eu disse ali mais atrás, o Mano Gilberto, não sei se esteve atento, que hoje em dia notas um jovem com um smartphone, parece que ele tem mais informação, mas na verdade ele tem entretenimento, distração, distrair-se da realidade. Perguntas a uma pessoa quais são as 3 primeiras universidades africanas, que ele vai te imaginar, não, deve ser nos Estados Unidos, deve ser na Europa, deve ser Harvard, deve ser Cambridge, deve ser não sei o quê. Mas ele tem o smartphone na mão. Mas quando ele pesquisar o smartphone, vai lhe dar a Universidade de Squarin, no Marrocos, vai lhe dar a Universidade de El Azhar, no Kemet, Egito, e a Universidade de Tombouctou, no Mali. Ele fica assim, uau, afinal as universidades surgiram aqui. Quer dizer, há um trabalho de que aquilo que Patrice Lumumba tinha dito, que terminado o período da colonização, a etapa mais árdua vai ser descolonizar a mente do próprio africano. É preciso descolonizar, as pessoas têm que aceitar esse processo de descolonização. Aqui até também elementos de tortura. Sim, aqui também encontramos elementos de tortura, encontramos algemas com pesos que depois de estares algemados não tinhas muita capacidade de sair do local onde estavas algemado, porque essas esferas de ferro são muito pesadas e não te permitiam você fugir. Vamos por aqui nesta parte, como vemos, já temos aqui acesso ao mar,
Como disse, as embarcações paravam ali, as pessoas eram batizadas aqui e depois em pequenas embarcações, na verdade, seguiam até as caravelas e outras embarcações e dali seguiam destino, sobretudo, para as Américas. Temos aqui um alambique de produção de bebidas que eram consumidas durante a viagem. Já posso imaginar. Este aqui eram feitas bebidas que, na verdade, eram consumidas durante a viagem, e só para dizer que muitas pessoas não chegavam até a conclusão da viagem. Inclusive, houve relatos de que as pessoas morriam durante a viagem, eram atiradas no mar, né? Não chegavam com pessoas mortas nos seus destinos, eram todos aqueles que na verdade tivessem já debilitados e mortos, então eram atirados no mar. Este também é um alambique, também é o mesmo alambique, né? Eram alambiques para... Com certeza, com certeza. O que é alambique concretamente? Bem, é um local onde concentravam as bebidas, onde eram feitas as bebidas, sobretudo bebidas fermentadas. É um local onde eram misturadas todas elas e confeccionadas. Nós temos aqui uma banheira de banho de Álvaro Matoso, também um dos filhos do capitão Moro Matoso. Aqui ele tomava banho e, sobretudo, é preciso lembrar às pessoas que os senhorios colocavam-se aqui nas banheiras e tinha de ser um escravo a lavá-lo, né? A dar-lhe banho, né? Então essa é uma banheira uma banheira de banho, se assim podemos considerar, passa a redundância, alguma coisa parecida. Mas agora, as bebidas eram especialmente para os africanos? Bem, a questão das bebidas é que os senhorios também gostavam da bebida. As bebidas eram confeccionadas pelos escravos, mas como nós vimos as comidas, haviam também senhorios, sobretudo capatazes, que fizeram provar bebidas aos senhorios, e alguns senhorios também consumiam. Aquilo que eu sempre digo, que dividiram a África em 4. Primeiro, dividiram através das armas para nos matarmos entre nós. Segundo, dividiram-nos por via da religião, para não termos conectividade com a nossa ancestralidade, com a nossa espiritualidade. Dividiram-nos por via das bebidas, para nós não termos noção da manipulação, né? As bebidas eram outro elemento. E também nos dividiam por elementos estudantis, aqueles que estudavam 4ª classe, aqueles que não estudavam. Ou seja, para nos acharmos melhores uns aos outros. E a África não precisa de melhores, a África precisa da unificação dos seus filhos para poderem alavancar este continente que, na verdade, encontra-se parado, recebe tudo. E isso é que, na verdade, nós temos que terminar. E tocaste num ponto sobre a 4ª classe. Eu, em tempo, também estive com alguém, né, formado em História, e ela afirmou que essa política da 4ª classe, não é, foi ideia da Igreja Católica na Conferência de Berlim. Vamos ensinar os africanos só até a 4ª classe, ele não pode passar além da 4ª classe. Confirma isto? Bem, é verdade, porque eu sempre digo que no mundo onde a dominação está acima da moral, o conhecimento não é dado aos escravos ou aos pobres ou aos miseráveis, para que os ricos não perdem a soberania. Os miseráveis, os pobres, os escravos são acorrentados num sistema acadêmico para servirem os ricos. Então, isto tudo eram elementos para você servir, para você, muitas das vezes, se afastar do seu irmão, sentir-se superior, e esse sentimento de superioridade te levava a cipaio, a capataz, ou seja, era você que, na verdade, deveria tomar conta dos outros. E eu defendo também isso, né? Que
essas potências colonizadoras, não é, deviam indemnizar a África. Há intelectuais africanos que defendem, e isso já esteve a debate, a indemnização do continente africano. Por exemplo, Thomas Sankara, em 1987, numa reunião numa das cimeras, penso, das Nações Unidas, terá concertado com o presidente Félix Houphouët-Boigny, no sentido de que a África não devia nada, não deveria pagar nenhuma dívida externa, nem nada, porque o processo em que a África sofreu, esse processo que atrasou o desenvolvimento da África, foi tão nefasto, que a África não tinha nenhuma dívida com ninguém, não deveria se pagar dívida externa nenhuma. Mas depois vimos que Thomas Sankara foi assassinado. Tem sempre um elemento de traição em África. Infelizmente. Então há intelectuais africanos que defendem, e isso já é algo assente, a indemnização, a reparação da África, dos danos causados para a África. Mas os mesmos intelectuais também dizem que vão dar a quem? A essas elites gatunas africanas que estão no poder. Porque até vejamos que houve indivíduos que se intitulavam africanistas, né? Mas depois acabavam casando com filhas dos colonizadores. Com certeza. Então, isso inviabilizou de que maneira, não é, a libertação mental mesmo do próprio africano. E só para vermos também que muitas das independências africanas foram, na verdade, pactos, ou seja, nós vamos te dar independência, mas você não poderá mais produzir cana-de-açúcar. 45 anos depois, um estado como Angola, tantos intelectuais, tantos engenheiros, tanta formação, mas o país não produz nem sequer um palito de fósforo. Isso é lastimável. É lastimável. As pessoas dizem que não, eu sou formado, eu sou alguma coisa. Na verdade, são escravos com qualificação, porque 45 anos depois o país não produz nem sequer um palito de fósforo. Veio a neocolonização, não é? A produção de café parou, a produção da tal mandioca parou, quer dizer, e as pessoas às vezes não entendem, pensam que foi incompetência ou que nós africanos somos incompetentes, mas na verdade são fruto dos pactos que foram fazendo, com certeza, foram fazendo esses pactos de comprar tudo, de depender tudo que vem do estrangeiro, há esse negócio. E esse elemento, por exemplo, se dá muito com a questão dos escravos que estão no poder em África. Para mim são escravos, são serviçais. E esse elemento vem, notas que compra-se um Lexus 570, eles pegam, fazem um Lexus 570 e mandam para o mercado. Quem são os maiores consumidores desse Lexus? São as elites africanas. As elites africanas, na verdade, substituíram o papel dos colonos. Ele pega no dinheiro do seu povo, rouba dos cofres do Estado para ir comprar o novo Lexus, para ser aceite, para ser bem vistos pelas elites ocidentais. Bom, nos encontramos nesta parte final da nossa apresentação daquilo que é o Museu da Escravatura. Temos aqui um canhão de bronze de fabrico espanhol utilizado pelos portugueses para se defenderem dos eventuais ataques dos holandeses e ingleses. Como sabem que a Angola ainda depois, sobretudo Luanda, foi tomada pelos ingleses. Havia uma disputa muito forte. Então, estes canhões foram utilizados como elemento para a defesa. Quer dizer, como estamos aqui junto ao mar, então quando identificassem uma companhia, um barco, um navio, alguma coisa parecida, que não fosse da colonização portuguesa, então disparavam, haviam essas lutas. E na história mostra que Luanda também teve um tempo sob o jugo da Holanda. Até muita gente diz não, seria melhor, porque os portugueses, na verdade, não deixaram quase nada de vulto aqui em África, né? E é preciso dizer que só se escraviza um povo, e Marcos Garvey também afirmou isso,
um povo sem um conhecimento da sua história é como se fosse uma árvore sem raiz, né? Para você colonizar alguém, precisa matar a cultura. Precisa matar a cultura para que as pessoas não tenham identidade nem cultura. Eles andam numa prostituição tal, uma prostituição cultural. Então a África anda nessa vida da prostituição cultural. Não se sabe quem somos, não se sabe qual é a nossa identidade, qual é a nossa cultura. Então, agora uma coisa que me deixa assim inquieto, não é? Portugal praticamente estava ao serviço, não é? Da Inglaterra, da França e tal, prestava, não é? Salário, não é? Mas os desentendimentos entre eles surgiam por quê, né? Para que Portugal tinha necessidade, não é, de ter canhões para não ser invadido pelos seus patrões ou pela Inglaterra, pela Holanda, principalmente, que também já esteve cá em Angola? Essa confusão surgia por quê? Bem, como sabemos, o Ocidente, sobretudo, sempre esteve em rivalidades. Como forma de terminar essas rivalidades, o chanceler alemão Otto von Bismarck propõe a Conferência de Berlim, né, onde ele distribui, na verdade, as terras para pôr fim aos conflitos que eles tinham, porque eles lá já tinham conflitos, muitos conflitos. Então, eles deveriam ser agraciados com territórios aqui em África, para explorarem, para fazerem. Então, claro que havia aquela ânsia de ocupar um território, porque nem todos os territórios, na verdade, tinham a mesma capacidade de gerar recursos, né? Gerar riquezas, comparadamente com os outros. Então havia esses elementos de conquista de novos espaços, de novos territórios. A Conferência de Berlim aconteceu, não é, sem a presença dos donos da terra, os africanos. Defende-se também a Conferência de Berlim, as consequências, ou melhor, essas lutas tribais que existem em África, não é consequência da Conferência de Berlim, porque dividiram a África não tendo em conta o africano, mas os interesses. Então, quer dizer, são povos que foram divididos, juntaram aos outros povos e hoje há essa confusão, não é? Lutas de terras e por aí fora. Não se teve em conta, na verdade, os elementos étnicos, os elementos daquelas pessoas que habitavam neste território. Por exemplo, nós temos os congoleses são nossos irmãos, porque pertenciam ao reino do Congo. Então, essas fronteiras que hoje nós vemos de África é resultado da Conferência de Berlim. Então, eles chegaram e eu e o Gilberto estamos aqui e eles meteram uma barreira aqui. Aquele é um país e esse é outro país. Eu e o Gilberto, que somos irmãos, ficamos divididos. Ficaste na Namíbia e eu fiquei em Angola. Ficaste no Congo e eu fiquei na Namíbia. Então não houve, não teve-se em conta esses elementos. E uma grande estratégia, quer dizer, somos irmãos, né? Nos dividiram e para reforçar, quer dizer, a ti vão ensinar uma língua e a mim ensinam outra. Com certeza. Isso, sinceramente, acabou por reforçar, não é, essa divisão, esse conflito étnico que existe em Angola. Porque, por exemplo, vamos lá ver o nosso povo aqui do sul, não é? Nós temos, não é, Quanhamas em Angola e temos Quanhamas em Namíbia, com certeza. De tal maneira que hoje há confusão. E hoje cria esse conflito, é justamente, quer dizer, às vezes quem não sabe diz, não, os africanos não se entendem. Mas não é isso. A própria colonização, os próprios colonizadores, quer dizer, deixaram essa herança, causaram isso tudo. Não souberam. Por exemplo, na Europa, não é? Portugal pertencia à Espanha, não é? E eles dividiram-se numa boa. Quer dizer, os próprios... Portugal não foi dividido, né? O conjunto todo, não é, deles que falavam uma língua diferente, não é, foram para um lugar e os outros... Não foi isso que aconteceu em África. Por isso é que temos esses conflitos todos. É verdade que é uma herança muito pesada, que na verdade as elites africanas também
não têm encontrado elementos de como sair, como deserdarem-se desta situação toda, mas penso que agora é chamado o momento da juventude africana rever esse processo, estar mais acutilante e, como eu disse ali, precisamos de descolonização. Precisamos de desprivatização mental. O que a gente precisa é de desprivatização mental. Precisamos o exercício do raciocínio. Precisamos questionar, porque o próprio processo em si da escola, ele é um processo de absorção e reprodução. Não tem nada de inteligência. O inteligente aqui é quem mais reproduz. Inteligente no nosso sistema é quem mais reproduz. Reproduz que é aquilo que foi condicionado a absorver. Ele não raciocina, ele não questiona, não tem nenhum pingo de discernimento do que ele coisa. Ele pega e coloca simplesmente aquilo na cabeça e reproduz. E esse elemento da escola, ele também é um elemento de continuidade, de manutenção da própria escravidão. Então, por isso é que nós não podemos nos arrogar, dizer que nós não estamos colonizados ainda. Nossas mentes ainda continuam colonizadas, né? A África, por exemplo, perde muito dinheiro com problemas de aceitação da beleza, da identidade africana. Por exemplo, tem que utilizar as perucas, as tiçagens, os postiços. São dinheiros voluntários. No Natal tem de comer bacalhau. Se não comerem bacalhau, não vão provar sua fidelidade a Cristo, a não sei quê, não sei quê. Quer dizer, são dinheiros que vão para lá. No Ano Novo tem que comprar roupa branca, porque dentro da nossa mentalidade ainda está de que o branco, na verdade, significa paz, harmonia. A paz não é algo interior para nós. Não é algo que está no nosso interior, representa-se por cor. Então, esses elementos todos de escravidão fazem de África sair milhões de dólares anualmente para fora, para importarem bonecos. Para importar bonecos, há um elemento hoje no século XXI, irmão Gilberto, é que nenhuma televisão tem bonecos que contam as histórias de Kimpavita, de Rainha Gingambande, de Shaka Zulu, de não sei o que. Quer dizer, não há, desde criança, o processo é aniquilar aquilo que Bob Marley diz, aniquilá-los antes de nascerem. Se nascerem, começar a aniquilá-los já desde criança. Na nossa televisão não tem bonecos que retratam a nossa identidade cultural. Nos nossos televisores. E o governo ainda vem me dizer que tem de resgatar os valores e os princípios. Como é que você resgata valores e princípios com novelas brasileiras? Como é que você quer falar em desenvolvimento quando na escola nem sequer tem uma língua africana? Se você define beleza, você mata, na verdade, o conceito da diferença. Você define beleza que és um padrão e estás a matar a diferença. Feio é a autorrejeição. Os africanos têm se rejeitado a tempo inteiro. Há relacionamentos até que entram em conflito porque o homem não está conseguindo comprar o cabelo brasileiro para a namorada, né? Não consegue lhe dar unha. E ela vê a amiga tem, então pronto, gera conflitos. Aí vamos encontrar mulheres com vários relacionamentos, porque um vem dar isso, outro vem dar aquilo. E, quer dizer, e vamos, a desestruturação mesmo cultural, não é? Vai se degradando, né? A passos largos. Como é que nos nossos bonecos nós temos panda, temos não sei o quê, temos pini, não sei o quê, alguns bonecos, mas não temos bonecos, as nossas crianças não têm bonecos que retratam a realidade das histórias africanas. E se tratarem, vão tratar sobre escravidão. Não falam de Rainha Gingambande, não falam de Aminata, não falam de Rainha de Sabá, não falam nada dos seus reis e rainhas. Ou seja, eles começam a crescer com um processo de escravidão. E aí, mesmo as novelas, não é? Agora é que tentam camuflar um bocado, mas pelo menos eu quando fui criança, adolescente e tal, né? As novelas, os pretos sempre apareciam como serviçais, motorista, empregado, não apareciam como atores principais. Agora que, pronto, mudou-se um bocado, né? Mas nós crescemos assim. E isso, quer dizer, ajudava, não é, a mentalizarmos que não, nós mesmos nascemos para servir. Esta foi a nossa digressão no Museu da Escravatura. Tivemos a grande participação
do professor de História, Osvaldo Caolo, e também a grande participação e colaboração do nosso parceiro, do nosso colega Gilberto Fortunato. Terminamos aqui o documentário. Primeiramente, na verdade, pedir às pessoas que subscrevam o canal e espero que tenha contribuído com subsídios relevantes que é para incentivar o processo de descodificação da história de África, incentivar, na verdade, mais pessoas a pesquisarem sobre o nosso continente e, mais uma vez, dizer que nós não somos descendentes de escravos, mas somos descendentes de reis e rainhas. Então, todo africano é rei e toda a africana é uma rainha. Olá, obrigado por tudo que se fez aqui, né? Eu sempre tive o prazer de te conhecer, né? Já ouço falar de ti, de outros fóruns e tal, e até quando o Tavares disse, não, vamos pegar o Osvaldo Caolo, porque tem o Osvaldo Caolo, aquele lá do processo, mas eu disse, é esse, eu disse, opa, ainda bem, porque eu sempre tive desejo de conhecer esse pessoal todo, porque eu admiro, né, a vossa coragem, a vossa força, não é? E o que fizeste aqui mesmo, eu digo que é uma atitude de coragem, porque os grandes intelectuais, não é, não conseguem fazer isso. Hoje vamos ver as nossas escolas, não é, querem escolher indivíduos que têm, por exemplo, um diploma alto que vem da Europa, mas não têm coragem, não é, de destrinchar a verdade. Hoje é triste nós ver a prova dos nossos filhos de história e está lá perguntas sobre Karl Marx, sobre a Segunda Guerra Mundial, que aliás até eu não considero aquilo uma guerra mundial, é uma guerra da Europa, é uma guerra da Europa. E nós vemos que é isso, essa matéria que vem nos nossos livros, e quando se fala de Angola, quer dizer, até fala-se de Angola na 4ª classe, né? Quando a criança ainda não tem assim uma capacidade de absorção do intelecto mais elevado, mas quando chega no nível mais alto, quer dizer, mudam, fala-se mais da Europa, da América e por aí fora. Portanto, muito obrigado, eu estou feliz, digo mesmo, hoje ganhei o dia. Vlogs do Primata, Afro Saudações.